Ok, estamos de volta. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, com um prazer imenso de ter você todos os dias conosco e estudando mais um capítulo. Você acorda, uma cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso moto aqui. Estudamos ontem o capítulo 33 e hoje vamos para o 34. Aparece aqui as segundas tábuas da lei, que as primeiras tinham sido quebradas. Moisés se irou vendo o povo naquela situação, com danças sensuais, dizendo que ali estava o seu Deus, ou os seus deuses, e estes deveriam ir à frente do povo, e estes foram os deuses que tiraram o povo do Egito. Imagino até que surgindo aí algum sacerdote paralelo, né, defendendo estes deuses feitos por mãos humanas. E como eu já disse, eles tiraram os seus brincos, suas argolas, aqui no braço, no punho, derreteram, o Arão derreteu e fez um deus. Estas coisas esses pingentes, eram deuses que eles carregavam do Egito. Eram deuses que eles haviam carregado. E muito desse ouro também foi dado pelas pessoas, uma parte desse ouro foi dado pelas pessoas que eles pediram. Eles tinham deuses de ouro, prata, e foi o que eles receberam. E muitos usaram. Estavam acostumados com esses deuses por ali. Mas aqui no verso, aliás, no capítulo 34, nós encontramos Moisés fazendo tudo de novo. Tudo de novo. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam na primeira tábua que quebraste. Não tem problema, eu entendo o que você fez, a sua indignação. Então vou escrever em outras tábuas, arrume as tábuas, faça tábuas iguais. A gente tem aquelas tábuas assim de metade, né? O que pode ter acontecido. Então é isso que vai acontecer. E amanhã prepara-te para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali te apresentes a mim lá em cima do monte. Ninguém suba contigo. Da outra vez subiram Arão, seus filhos, Hur, Josué e ficaram lá embaixo. Ficaram num outro nível e Moisés subiu até a parte mais alta da montanha. E ali 40 dias para receber orientações sobre o tabernáculo, para receber orientações diversas de vários assuntos, da legislação, das leis, da aliança. E agora não suba ninguém contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda gado, ninguém. Lavrou Moisés as pedras como as primeiras, diz o verso 4, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, por diante de Moisés, ele viu, lembra que ele tinha pedido para ver a Deus? E ele viu de novo o quê? Clamou, né? Um Deus, o Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Esta foi a visão que ele teve de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus? Se você é uma pessoa egoísta, é muito provável que você veja Deus como uma pessoa egoísta. Qual é a visão que você tem de Deus? A visão que alguém lhe deu, que um professor, que um parente lhe deu de Deus? Qual é o conhecimento pessoal que essas pessoas têm? Ele não existe, pronto, eu nunca ouvi. Ele nunca veio falar comigo, eu já pedi para ele descer e falar comigo, mas as coisas não funcionam assim, pela fé. Então, bem interessante isto. O Senhor é longânimo, é compassivo, é clemente, é misericordioso, grande em fidelidade. Verso 7 continua dizendo assim: guarda a misericórdia até 1000 gerações e perdoa a iniquidade, o pecado, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Ele perdoa, mas as consequências ficam por aí, né? Elas não são descartadas assim. Aquele que visita
continuando o verso 7, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Muitos não entendem isso daqui. Não é Deus quem provoca o mal numa família e leva este mal para a terceira e quarta geração. E diz assim, na terceira vai acabar. Minha avó costumava rogar praga, né? A gente dizia rogar praga é uma coisa feia, né? E a gente tinha medo da minha avó, muito medo. Porque ela dizia umas coisas ferinas assim, né? Rogar praga. Então, não tem nada a ver aqui, nessa circunstância, né? de rogar praga, de prever aí previsibilidade do futuro. A terceira e quarta geração, ela vai ser má, porque Deus fez isso? Não. É porque os exemplos perduram. Mais de uma geração. Aqui ele está se vindo assim, mais de uma geração vai sofrer com a maldade desta geração. A índole das pessoas, os exemplos que elas têm. Isso não quer dizer que o lírio não pode nascer no pântano, pode, tem até o lírio do pântano. Mas essa probabilidade é grande. Terceira e quarta geração, a maldade. Maldade no coração de alguém vai cair no coração do filho e assim por diante. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, isso é importante, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura serviço, perdoa a iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança, Senhor, fique com a gente. Fique com a gente. Estava lá em cima. Fique com a gente e vai passar mais tempo ali. Então disse, não é? Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. Então disse, eis que faço uma aliança. Outra, uma aliança. Ele já tinha feito. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se viram em toda a terra, nem entre as nações, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Coisa grande, espantosa. Verso 11 diz assim, guarda o que eu tenho te ordenado hoje. Guarda, eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Não façam aliança com esse povo. Não façam aliança com as pessoas da terra para onde vocês vão morar. Não façam, porque são gente má. Eu vou tirar esse povo de lá, mas alguns vão sobreviver à guerra. E eles vão querer fazer aliança com vocês. Não façam. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença todo esse povo maligno. Não faça aliança com este povo. Aliança é em relação a Deus. Eu tenho que fazer aliança com Deus. Não com as pessoas. A minha aliança para a salvação é com Deus. E aqui segue, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo com eles, com os deuses deles, e lhe sacrificando, alguém te convide e comas os seus sacrifícios. E tomem mulheres das suas filhas, não façam isso. Não é para mandar aqui tomar mulheres. Diz assim, não façam isso, não faça aliança. E que tome mulheres, não tome mulheres das suas filhas, dos seus filhos. E suas filhas prostituindo-se com os deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os deuses. Não farás para ti deuses fundidos, ponto. Foram longe demais, vocês têm que entender. Mas observem 3 festas. A festa da Páscoa, começa com os pães asmos, 7 dias comendo pães asmos.
como foi ordenado, o mês Abib, o primeiro mês dos judeus. Abril para nós, mais ou menos. Todo o que abre a madre é meu, não se esqueça disso. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias, são conselhos. Remirás o primogênito, ele é meu. Também guardarás a festa das semanas, que começa a cega, são os primeiros frutos, e a festa da colheita no fim do ano. Então, 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel. A festa da Páscoa é uma delas, muito importante. E ali esteve com o Senhor 40, verso 28, 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Deus escreveu na tábua dos 10 mandamentos, e ele estava lá já 40 dias. De novo, 40 dias, a conversa ia, fluía. O rosto de Moisés resplandece, como resplandeceu na sarça ardente. Ele esteve diante de Deus. E aqui a palavra vem dizendo que o seu rosto resplandia quando ele entrava em contato com Deus. Quando ele descia e falava com o povo. Ele teve que colocar um véu, o povo temeu, teve que colocar um véu, para que o povo não visse. E todas as vezes que ele se colocava diante de Deus, removia o véu até sair. E saindo, verso 34, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, dessa maneira. Porém, Moisés cobria de novo o seu rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Então, Moisés tinha esse contato com Deus direto. Moisés ouviu mais 40 dias lá no Monte Sinai. Moisés ouviu as orientações que Deus tinha que dar para ele. Moisés ouviu que precisavam fazer uma aliança eterna, não só de dar a vitória, mas da presença de Deus no meio do seu povo, no meio do seu povo. Aí o teste para Moisés, mais um teste para Moisés, foi vencido, para a honra e glória de Deus. Eu tenho certeza que se você passa por alguma provação, Deus está usando alguma coisa ruim para tirar alguma coisa boa para você. Acredite nisso, tenha paciência, isso é muito importante. E agora no capítulo 35 ele vai entrar novamente sobre o sábado e as ofertas do tabernáculo, e aí começa novamente falar sobre o tabernáculo, até o fim praticamente do livro. Mas como é importante a gente ter a Deus como amigo, não chegar de mãos vazias, como é importante a gente ser dirigido por Ele, totalmente. Saber que Ele nos perdoa, nos guarda, Ele nos guarda na misericórdia, perdoa a iniquidade, verso 7. E o pecado também, ainda que não inocente o pecador, visita a iniquidade dos pais nos filhos. Não é que Deus visita, é que é assim mesmo. O exemplo fala tudo, e Ele está por aí. Ele perdoa as nossas iniquidades, diz aqui. Vamos confiar nisso, vamos orar. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor perdoa as nossas iniquidades, porque o Senhor tem boas intenções para conosco. Te agradecemos porque entendemos que a Tua misericórdia, bondade, que Teu amor por nós excede a qualquer entendimento. Então, que descansemos em paz. Em nome de Jesus. Amém.